No centro do Porto, na atual Praça da Liberdade, cita no topo norte da Avenida dos Aliados, que já foi a Praça Nova das Hortas ou Praça Nova e ainda da Constituição, de Dom Pedro e da República, um dos símbolos maiores do liberalismo, palco da Declaração da Revolução Liberal de 1820 e do enforcamento dos mártires da liberdade ou da pátria em 1829, ergue-se a estátua equestre de Dom Pedro IV. Monumento romântico entendido como uma homenagem da cidade ao rei soldado, inaugurado a 19 de outubro de 1866, na presença do rei D. Luís e de D. Fernando, classificado desde 1982 como imóvel de interesse público, com escultura do mestre francês Anatole Calmel e pedestal de Joaquim da Costa Lima Júnior, lente e diretor da Academia Portuense de Belas Artes e arquiteto municipal, também autor do mausoléu na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, onde se guarda o coração que Dom Pedro deixara à heroica cidade do Porto, teatro da minha verdadeira glória. No programa de hoje contamos com a presença de José Ferreira Silva, com quem falaremos sobre os principais monumentos liberais da cidade do Porto. Formado em Gestão de Património pela Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde fez a licenciatura em História da Arte e a pós-graduação em Recursos Patrimoniais, é doutorando em Estudos Patrimoniais e investigador integrado do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. Desde 2009, colabora com a Misericórdia do Porto, desempenhando atualmente funções nos Serviços de Público e Estudos e Investigação do MIPO, Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, e em representação da instituição integra o projeto da Rota Porto Liberal. Portal da Memória. Boa tarde, José António. Ajude-nos então a encontrar a estátua equestre de Dom Pedro IV na Praça da Liberdade. Olá, boa tarde, Susana, Paulo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado para participar neste ciclo de conversas em torno da temática do liberalismo, uma temática muito importante no contexto da história da cidade do Porto, um período que, de facto, deixou bastantes marcas na cidade, não só na toponímia, mas também nas arquiteturas e nos sítios, e eu vou procurar, de facto, começar por um dos grandes marcos, que é a resposta à pergunta colocada, que é a estátua equestre de Dom Pedro IV na Praça da Liberdade. Antes de falar propriamente da estátua equestre, dizer-vos que aquele espaço, a Praça da Liberdade, é de facto um espaço muito simbólico, também tem uma história que remonta a épocas recuadas, ao tempo em que aqueles terrenos pertenciam ao Cabildo da Sé e que gradualmente, com o passar dos anos, foram sendo conjunto de arranjos urbanísticos que chegaram até nós desta forma e mantém-se ali aquele eixo de centralidade marcado precisamente pela estátua equestre de Dom Pedro IV. É curioso que, se nós folhearmos os principais livros que nos contam a história da cidade, vamos encontrar uma proposta de homenagear o rei Dom Pedro IV, já na década de 30 de 1800, mas de facto é ali o local que tomou várias designações ao longo dos tempos, inclusivamente foi conhecido como Praça de Dom Pedro, que foi erguido aquele edifício, aquele monumento evocativo, uma memória da cidade que remonta a 1862, quando a Câmara do Porto assinou um contrato, precisamente com o escultor belga. Eu vou dizer em português, porque é mais natural, Celestino Calmels, que vai projetar parte, porque é uma obra sempre de parceria, mas acaba por ser o nome dele que se destaca em toda aquela concepção escultórica. Aliás, de resto, se lermos os periódicos da época e outras referências documentais, foram grandes louvores dedicados à qualidade artística daquela peça, a ponto da mesma ter servido como referência ao ensino das belas artes. É uma estátua, eu vou só fazer uma breve descrição do que temos ali. Sim. Em termos, digamos, iconográficos. Nós temos basicamente um monumento constituído por uma estátua equestre, representando Dom Pedro IV, com a farda de caçadores 5. Na mão direita, se olharmos de frente, que a mão esquerda empunha a Constituição, dá a apresentar
ao povo portuense, ao povo português. Está, portanto, com uma farda mais completa, digamos, mas e agora aproveito porque para falar já eu vou ser um bocadinho desarrumado na minha descrição e na nossa conversa, mas também isto faz jus à época que estamos a remontar, que foi uma época tudo menos arrumada, que foi de facto no Museu Nacional de Soares Reis, é uma das preciosidades que conserva, nem sempre está exposta por questões de conservação. Quem conhece as coleções de textos sabe perfeitamente que nem sempre podem estar expostas e que requerem grandes cuidados na sua preservação. A farda de Dom Pedro IV se conserva e que de vez em quando é posta, é exibida no contexto de determinadas exposições. Depois, além da estátua equestre que assenta sobre um pedestal, onde nós temos outras referências escultóricas, nomeadamente dois baixos relevos, um de cada lado, que já não são os originais, porque os originais eram Mármore de Carrara e atualmente estão no quartel-general, portanto no quartel de Santo Ovídio, foram substituídos por aqueles baixos relevos em bronze, que representam dois momentos importantes no contexto das guerras liberais, na implantação do liberalismo, em que o grande protagonista foi, de facto, o rei Dom Pedro IV, o Duque de Bragança. De um lado, nós temos o desembarque no Mindelo, dos conhecidos bravos do Mindelo. É muito curioso que eu aproveito de fazer uma ponte, algo que às vezes nós esquecemos, e eu aqui partilho um pouco também as conversas que tenho tido com o meu amigo Sérgio Veludo, que é o papel também das mulheres neste contexto, que às vezes é subalternizado e que de alguma forma naquele baixo relevo está representado, que é a bandeira que foi bordada pelas senhoras do Faial. Portanto, é muito curioso esta referência com os voluntários da rainha. E do outro lado, temos a representação da entrega de coração de Dom Pedro à cidade. É uma cena muito carregada, em que do luto muito carregado, isso está muito presente na atitude dos soldados que acompanham toda essa cerimónia. Também nos topos fazer referência à presença das armas dos Braganças e às armas da cidade do Porto, e depois também a inscrição que temos alusiva à designação do monumento a Dom Pedro IV, com a data de 1866, portanto, o ano em que ele foi inaugurado. Mas o simbolismo desta estátua não está apenas naquilo que está lá representado, está também no local, já fui falando disso, onde está. 30 anos antes, mais ou menos, da inauguração da estátua de Dom Pedro IV, nós temos ali um massacre, uma barbárie, que foi, portanto, o enforcamento de 12 homens em momentos diferentes. A primeira leva, digamos, foi da 7 de maio de 1829 e a segunda, que foram 10 homens enforcados, e a segunda foi, efetivamente, em 9 de outubro, os restantes 2. E ainda se recuarmos um pouco antes, a 1820, também aí vamos encontrar a praça sendo palco de um momento importante da Revolução, de pronunciamento também, 24 de agosto de 1820. É evidente que aquela moldura de edifício já não corresponde ao enquadramento inicial, apenas o único que está lá, não queremos incorrer em nenhum erro, é o Palácio das Cardosas, o antigo convento dos Loios, que por estas alturas ainda nem sequer estava terminado. Aliás, nós podemos ver isso nos desenhos do aqui Vitória Vila Nova, sim, ainda se vê que aquilo de 1933, sim. Muito aquém de ficar concluído. Mas é de facto um edifício que é o que resta de todo aquele enquadramento urbanístico. Depois da construção da Avenida dos Aliados, já no século XX, vai destruir toda aquela malha de ruas que, aliás, desapareceram da toponímia da cidade, e sobretudo a construção de 2 edifícios das palacetes que existiam no topo norte da praça, que serviram primeiramente como residências de 2 famílias importantes da cidade, mas depois foram ocupados com a função municipal. Ali foi a Câmara Municipal de Porto. Até a própria estátua, hoje faltam alguns elementos, nomeadamente o gradeamento que a protegia, e que, permito uma opinião, é pena não porque algumas estátuas ainda permanecem. Também concordo. Essa por uma discussão. Também não nos esqueçamos que há uns anos houve um projeto de mudar a orientação da estátua, e ainda ia alterar muito mais esta visão histórica. Mas, de facto,
É muito curiosa aquela praça, porque ali, em momentos diferentes, ocorrem episódios, ou aquela praça é palco, é o cenário de episódios importantes neste contexto do liberalismo. Não nos esqueçamos que era ali que se reuniam, naquela zona havia os principais detetives da cidade, parava-se ali para conversar, conspirava-se ali para ali perto. Portanto, eu penso que o Germano Silva fala-nos muito disso em várias crónicas, precisamente quando se começava a conspirar ali, a capital do reino começava a tremer, porque de facto ali era o palco de muitos acontecimentos que não se produziram exclusivamente só este período, o próprio 21 de janeiro, se quisermos, e mais para o final do século XIX. De facto é uma praça que teve este efeito de obliterar-se, por um lado, 1820, depois com o enforcamento, os absolutistas, e depois mais tarde com a questão da inauguração. Há sempre aquele efeito de sobreposição e, de alguma forma, também o cenário da vitória do liberalismo, quanto a mim, por isso. Agora, falando também um bocadinho, já vou dar aqui a palavra já para fazer uma pergunta assim. Só uma pequena pergunta, José António. Portanto, aquilo já era o local político ou de representação política do Porto por excelência? Para o século XIX. Sim. Já no início do século XIX já é, portanto, se as pessoas se queriam manifestar de alguma forma, era aquele local simbólico já? Sim, para o século XIX, sim. Para o século XIX, aliás, até pela presença dali de um conjunto nomeadamente os botequins, que era onde se passava muito isso, e existiam ali botequins importantes, que convergiam, e até a própria orografia, portanto, do território, aquilo está no meio de dois pontos altos e acaba por ser ali, além de que estava também numa das saídas da cidade, mais ou menos, na porta de carros, diante da Igreja dos Congregados. Portanto, havia ali também era um eixo, digamos, de centralidade que também permitia e criava as condições para que se tornasse um local para isso. E também ali ficava o edifício dos Passos de Conselho. Um comentário também importante que eu acho que devemos fazer, o Zé António falou aí bem, tanto do escultor que faz a obra escultórica, digamos assim, mas a figura que é sempre esquecida é o arquiteto que faz o pedestal do monumento equestre de Dom Pedro IV, que é uma figura importante à altura na cidade, e eu falei dele na introdução, é o arquiteto municipal e, curiosamente, um homem que também vai estar associado a outros monumentos do liberalismo na cidade do Porto. E também quando falou da farda de Dom Pedro IV, lembro-me que recentemente o Museu Nacional de Soares dos Reis teve uma excelente exposição dedicada ao João Allen. Era João Allen colecionar o mundo, e nessa exposição esteve exatamente exibida a farda, julgo que é a farda que o José António se refere, do Dom Pedro IV, estudada exatamente pelo Sérgio Ludo Coelho. Exatamente. Eu queria pegar em duas notas que referiste que são importantes. A questão dos trabalhos de parceria. Geralmente, no contexto da história da arte em Portugal, determinadas obras acabam por afigurar-se mais ou sobrepor-se uma determinada figura em relação a outras. Isso é muito comum. E a historiografia atualmente, às vezes, eu até falo um pouco por mim, no âmbito do doutoramento que estou a fazer, estou a pegar precisamente daquelas personagens de segundo plano, e o caso do Costa Lima é um exemplo, porque ele tem uma genealogia proveniente de mestres pedreiros, e afirma-se já no século XIX, a figura do arquiteto começa a afirmar-se quer no contexto de enquadramento profissional, quer no contexto depois de formação. E, de facto, ele é um de vários que vai ter um papel importante nesta renovação da cidade, e que muitas vezes não é só renovação arquitetónica, é também renovação urbana, sendo que esse processo até começou com os Almadas, essa ideia de regularização das praças, e a Praça da Liberdade foi também uma regularização e criação de praças. Aliás, aquela zona já do século XVII já havia um grande projeto que queria estar ali numa praça, com uma praça maior que não chegou a ter, ficou no papel. Mas depois, portanto, esse era um aspecto que eu queria, de facto, referir a estes trabalhos de parceria. Quem estuda estas obras tem que ter sempre em atenção que, de facto, há vários intervenientes e geralmente não são o resultado de um só interveniente. E se considerarmos que para este monumento houve cuidado por parte da idilidade de criar
uma comissão junto da Academia Real de Belas Artes, em Lisboa, em que no contrato foi estipulado a presença de 3 pessoas, depois acabou por haver uma 4ª pessoa. Eu posso, desde já, só para dar aqui alguma indicação de que nomes é que eu estou a falar do Marquês de Sousa Olsen, do Conde Ficalho, do Visconde de Menedes, de Francisco de Assis Rodrigues, presidida, e isso foi uma questão que o Visconde de Lagoaça, o presidente da Câmara de então, o rei Dom Fernando. Portanto, o próprio rei, porque, de facto, esta associação às figuras régias é importante referir, mas também há uma entidade supervisionar as obras, e, aliás, a coleção de ofícios que existe entre a Câmara e a Comissão e os seus elementos é muito interessante de ler, no sentido de observar que os modelos e as concretizações de todos os elementos que depois compuseram o monumento final fossem feitos com maior cuidado artístico e até veracidade. Isto porque, em 1866, também ainda havia muita gente viva que tinha acompanhado todo este processo, até tinha que participar diretamente e, portanto, eles eram os principais críticos, como ainda hoje acontece, de tudo aquilo que pudesse estar representado. A inauguração dá-se então em outubro de 1876, com a presença do rei Dom Luís e Dom Fernando. É muito curioso, eu agora, já aproveitava este momento, até quase que em jeito de homenagem, para referir um outro aspecto que eu não me explico, porque ali, anterior à estátua, como referi, foram enforcados os mártires da liberdade e eles estão também lá indicados. Representados, sim. E eu vou só referir António Bernardo Brito e Cunha, Bernardo Francisco Pinheiro, Clemente da Silva Melo Soares e Freitas, Francisco Manuel Gravito de Veiga Lima, Francisco Silveiro de Carvalho, Joaquim Manuel da Fonseca Lopes, José António da Oliveira da Silva Barros, José Maria Martiniano da Fonseca, Manuel Luís Nogueira, Vitorino Teles de Medeiros, que também aparece Vitorino Teles de Menezes na documentação do Arquivo da Misericórdia, porque as atas que se elaboraram, já vou referir à frente, com a questão da transladação de restos mortais, depois eu mudando às vezes os apelidos, também às vezes acontecia. Clemente de Moraes Sarmento e João Marcos Ferreira Júnior. Algumas destas figuras, destes mártires, eram habitantes da cidade do Porto. Talvez o mais conhecido seja António Bernardo Brito e Cunha, até porque tinha casa na cidade. Essa casa fica na Rua das Taifas, ali junto à cadeia da Rua, está logo a casa do Brito e Cunha, que é a mesma família que está ligada à casa de Ribeirinha em Matosinhos. Exatamente. E é muito curioso falar deste personagem, desta figura, porque, de facto, no momento inaugural da estátua, a Câmara Municipal do Porto, dias antes, tinha enviado convites às principais figuras, seja de âmbito religioso, político, militar, entre outros, para estarem presentes na cerimónia, e a família recusou-se terminantemente, sobretudo a filha de António Bernardo, em estar presente. Aliás, durante muito tempo não passaram na Praça da Liberdade, porque se recusavam a pisar ou passar em território onde havia sido derramado sangue do pai. Portanto, isso, reparem que 30 anos depois, e já vamos ver quando falamos no Jardim dos Marcos da Liberdade, em 78, com a transladação, isso ainda estava muito presente na memória das pessoas e mais, dividia as pessoas. Ainda dividia, ainda era motivo de melindres e, portanto, a sociedade portuguesa, de alguma forma, nos anos 70, 1800, ainda não estava apaziguada, e nomeadamente a sociedade portuense. Isso é algo que eu queria, de facto, referir. O simbolismo também tem a ver com isso, com as emoções e com aquilo que, de facto, aquela estátua equestre representa. Certo, mas aquilo são liberais sentenciados pelo miguelismo, não é? Sabe, portanto, o que aconteceu, para percebermos, é o seguinte: o processo começa em 1828. Em finais de 1828, o rei Dom Miguel foi aclamado nos passos do Conselho. Aliás, está a haver estudos no âmbito académico nesse sentido, e que não foram tão poucas as pessoas que o aclamaram, nomeadamente se analisarmos os livros de assinaturas. A verdade é que, entre as hostes militares, isto criou uma sensação de desconforto, logo no próprio dia e no dia seguinte, que levou a uma rebelião que foi imediatamente, temos que pensar, o Dom Miguel absolutista, e do peso que as forças militares e policiais tinham no sentido de pôr a ordem, porque sabiam perfeitamente
que a sociedade estava dividida, e havia muitos liberais, nem todos estariam no exílio e nem todos outros estariam, será mais moderados por cá. E 15 dias, portanto, esta rebelião aconteceu. Depois, que aliás começou entre os militares do Quartel Santo Ovídio, depois estendeu-se até à Cordoaria, enfim. Depois, 15 dias depois, a 16 de maio, dá-se uma nova rebelião, concomitantemente em Aveiro e no Porto. E Dom Miguel manda levantar uma debate, é criado um tribunal ad hoc, totalmente arbitrário, que vai julgar esses crimes que anunciaram roubadas centenas e centenas de pessoas e que depois traduziu-se no enforcamento na cidade do Porto destes 12 homens em momentos diferentes, como referi, mas que a maior parte deles não era, uma parte deles não era da cidade do Porto. Alguns eram do Funchal, outros eram da zona de Coimbra, Albergaria à Velha, para a memória. Portanto, estariam na cidade do Porto por vários motivos e foram lá enforcados. Uma das coisas, e há também quem estuda este processo, terá demorado cerca de 3 horas isto foi teatralizado. Aliás, o suplício, isto foi teatralizado porque nós, na história da cidade do Porto, teremos que remontar décadas para encontrar um episódio semelhante, que foi na sequência da revolta dos Taverneiros. A revolta dos Taverneiros, mais uma vez, o braço de ferro, neste caso, através do Marquês de Pombal, de impor a ordem, de demonstrar o poder... No período dos Almadas, sim. Dos Almadas. Aliás, na sequência disso, temos a instalação de João de Almada em Mel. Na cidade do Porto. Para pôr a ordem da cidade e depois a ordem urbanística, que quase se associou. Mas ali há um braço, quis mostrar a força do poder absolutista com este episódio, que de resto foi celebrado pelos os frades que ainda se encontravam nas imediações dos conventos que havia lá, o convento de Gelóis também, que terão brindado com e dos congregados que brindaram com o vinho do Porto à morte dos liberais. É evidente também, entre as hostes religiosas havia quem fosse liberal, atenção. Entre o lado religioso havia quem fosse liberal. E pegando nesta questão dos mártires da pátria e da liberdade, eu depois gostava também que falasses de outros monumentos funerários na cidade do Porto que celebram o liberalismo, um dos quais está ligado intimamente a estes mártires da pátria ou da liberdade. Mas antes, da liberdade. O Paulo quer fazer mais uma pergunta. Muito bem. É mais uma curiosidade. Dos 12 que foram enforcados, quais eram militares ou eram todos civis? Uns eram militares, outros eram civis, outros eram estudantes. Por exemplo, aqui da cidade do Porto, eu posso dar exemplo do José António de Oliveira da Silva Barros, que tinha como profissão, era contratador das tabuárias e dos tabacos, portanto, podíamos dizer que era um funcionário de um organismo do Estado, outros eram, de facto, militares. Enfim, já agora também, um outro que está ligado a Aveiro, que é o Gravito. O Gravito, aliás, em Aveiro também há evocações relacionadas com os mártires da liberdade. O Gravito, eu espero não estar a cometer nenhum erro, mas escreveu uma carta de despedida à filha, que é uma carta que vale a pena ler, porque é extremamente comovente, e que depois vai servir, digamos, de panfleto revolucionário entre os liberais, porque é uma carta muito comovente e que demonstra o estado de espírito deste homem, que sabia o que lhe esperava após ter sido condenado à morte. Portanto, mas a proveniência geográfica é diversa, assim como também as atividades ocupadas. Agora, a pergunta da Susana relativamente aos monumentos funerários que evocam, portanto, o liberalismo. O liberalismo. Bom, eu, há uns tempos para cá, tenho visitado muitos cemitérios portugueses, nomeadamente o cemitério de Prado de Repouso, que é um autêntico museu sob vários pontos de vista e também ali as referências ao liberalismo são notórias. No caso do cemitério de Prado de Repouso, que inaugurado em 1839,
que integra 3 secções. Uma delas é a secção privativa da Misericórdia do Porto, que é logo na entrada norte do cemitério, junto ao Museu Militar do Porto, em que nós temos 2 monumentos, sendo que o principal é o Monumento aos Mártires da Liberdade. Mas há um outro, já agora, que queria referir, também para não esquecer, até porque é um bom exemplar do monumento funerário romântico, tem ali um conjunto de iconografias e de tipo incerto numa tipologia de jazigo, que é o do Ana Margarida Soares da Silva Passos, casada com José da Silva Passos. Por sua vez, José da Silva Passos era irmão do Passos Manuel, uma figura muito ligada ao setembrismo. Nós já tivemos a oportunidade antes de falar um bocadinho sobre isso. O José da Silva Passos está sepultado, um grande político, um homem ligado também ao Código de Direito Comercial e teve um papel importante também junto do município. E a benfeitora, também para chamar um pouco o papel das mulheres, mais uma vez, neste contexto, também no âmbito na sua ligação às instituições como a Misericórdia, como benfeitoras, e perceber a benfeitoria como, sobretudo, algo que vai ser determinante para atenuar os problemas sociais que existiam nesta época, nomeadamente o Cerco do Porto, com o conjunto de problemas relacionados com a cidade, além da peste, das epidemias, depois tanto falamos, não só a cólera, como a febre tifoide, a questão da fome, etc. Mas é nessa secção, voltando ao que estávamos a falar, da privativa da Misericórdia, porque encontramos o jazigo dos mártires da Liberdade, que vale a pena visitar. Ele, de resto, é um dos jazigos desta secção que estão assinalados a outros. Isto para percebermos todo este processo, remonta, portanto, a 1829, 7 de maio e 9 de outubro. A Misericórdia do Porto, dentro do seu espírito de humanismo, de caridade cristã, fez com estes homens o que fazia com todos os presos, todos os condenados à morte na cidade do Porto, que era recolher as suas ossadas e dar-lhes enterro. Em tempos muito remotos, era no terreno onde hoje está a igreja e todo aquele complexo da Irmandade dos Clérigos. No caso já dos Mártires da Liberdade, foi nas traseiras do Hospital de Santo António. Aliás, as traseiras do Hospital de Santo António, que estava em construção, neste período dos anos 30 de 1800, estava parado já há muito tempo, e nas traseiras havia, basicamente, um cemitério para os doentes do hospital e havia um outro que era o cemitério, o Adro dos Enforcados, o cemitério dos Justiçados, também assim, onde se sepultavam estas pessoas que eram condenadas à morte. E foi aí, precisamente, que a Misericórdia fez sepultar os restos mortais. As cabeças de pelo menos 4 deles foram levadas para a Igreja da Misericórdia do Porto. As outras, precisamente por eles terem proveniência, terem naturalidades diferentes dos que foi possível, nem de todos foi possível, foram enviadas para as respectivas. Aliás, há um caso, se mora num falha em Coimbra, que teve a cabeça exposta num deles, que era originário de lá, e depois a família recolheu a cabeça e sepultou na capela privativa da sua quinta. Pronto, enfim, isto porque não se foram só enforcados, depois foram doados e postos em postos, a cabeça na cordoaria, o António Bernardo de Cunha, enfim. Portanto, o exemplo não foi só com a cerimónia, o suplício, foi depois também com a exposição das suas cabeças. A Misericórdia, 7 anos depois, portanto, estamos a falar em 1836, organiza uma procissão. Nós já estamos com o Estado Liberal implantado. Verdadeiramente, ainda não está totalmente isto resolvido, mas em termos práticos era assim, porque no sul do país ainda havia alguns problemas para resolver. A Misericórdia vai exumar as ossadas, e é muito curioso, e eu convido quem se interessa por estes temas a visitar o nosso arquivo histórico. Todos estes dados que eu estou a descrever foram devidamente lavrados em atas. Aliás, atas essas que implicavam, entre as testemunhas, a presença do coveiro que atestava. Portanto, tudo isto foi feito com muito cuidado, precisamente para se perceber de quem eram as ossadas e para que tudo isto não houvesse, obviar todo tipo de erros, porque havia muito este cuidado em salvaguardar estas mesmas ossadas. Inclusive, há descrições de coveiro que vão ao pormenor, precisamente para atestar isto. E são levadas para a Misericórdia, depois teve em vários sítios, mas foi sobretudo para o Pátio da Misericórdia,
que é hoje a Galeria dos Beneméritos. Portanto, aquela galeria, testemunho da arquitetura do ferro e do vidro, que na próxima segunda-feira vão assinalar o 130º aniversário da sua inauguração, mas antes era um pátio a céu aberto, que serviu para vários fins, até culturais, mas também para fins, era um local de enterramento. Foi aí que as alçadas estiveram, em monumento que foi criado para esse fim. No entanto, com a voragem dos anos, a verdade é que aquele local começou, até com a estabilidade que o Estado Liberal criou, a tornar-se um local, digamos, de romagem, de culto destas figuras, e a Misericórdia, nos anos 70, de 1800, entendeu que, até porque já tinha a sua secção privativa no Prado do Repouso, em retirar de lá e colocar num local mais afastado, onde houvesse mais recato, colocar lá as alçadas. E então foi criado um monumento, que é um monumento que nós conhecemos no cemitério do Prado do Repouso, e essa trasladação que se efetuou em 1878 foi uma trasladação com grande cerimonial, e é muito curioso estudar essa trasladação, porque uma das figuras que criou aqui alguma polémica foi precisamente o cardeal Dom Américo, bispo do Porto. Ele foi convidado para participar, não ia, depois acabou por ir, mas nunca assinou o livro de datas, o livro do evento, apesar da Misericórdia ter feito chegar o livro ao Paço Episcopal. A verdade é que não acabou por assinar, mas isto serve também para chamar a atenção dos melindres, de alguma divisão, e não quero com isto dizer que o cardeal Dom Américo fosse dos hostes absolutistas, mas a verdade é que ainda havia algum melindre em relação a esta questão envolvida estas décadas. O jazigo é um jazigo que tem uma componente maçónica presente, a fisionomia do jazigo. É muito curioso que nós temos a reprodução no Museu da Misericórdia da ilustração da revista Ocidente do jazigo, e demonstra claramente que nós temos uma geração mais velha representada, um casal, que está a apontar para o jazigo em atitude de explicar a uma criança, um jovem, o que ali está. Que é precisamente mais para albergar restos mortais para que estes monumentos serviam. Que era para perpetuar a memória e para passar uma mensagem muito clara. E é isso que se nota naquela ilustração da revista Ocidente. Que é para não esquecer. Aliás, a palavra monumento tem mesmo essa função, é não esquecer. E isso é muito curioso nós verificarmos, e que também tem muito a ver com este enquadramento romântico da perpetuação da memória, quer no meio funerário, quer nas estátuas que existem espalhadas pela cidade do Porto. Claro que a minha curiosidade mórbida leva-me a uma questão. É as 4 cabeças que a Misericórdia com que ficou foram depois juntas aos respectivos corpos? É uma pergunta que eu presumo que sim, que eu tenho feito. Presumo que sim, porque... Vamos esperar que sim. Presumo que sim, porque houve sempre este cuidado por parte da Santa Casa. Porquê? Esta atitude perante este episódio, todo este processo, revela uma coisa que é uma característica da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que era, primeiro, a independência face ao poder político. Aliás, a Misericórdia do Porto recebeu mercês régias e tinha privilégios régios que lhe permitia atuar, às vezes, com algum bloqueio de forças locais na sua ação, por exemplo, nomeadamente na cadeia da coação. E também profundo humanismo cristão. Quer dizer, olhavam-se para estas pessoas nunca como criminosos, como para outros, mas como seres humanos, e por isso, ao trazer também as alçadas, quer dos mártires e de outras pessoas que tinham sido supliciadas da mesma forma, era uma forma de trazer para território sagrado que lhes havia sido negado. E, portanto, era pô-los em igualdade de circunstâncias com os restantes, com os mortais que eram sepultados nas igrejas. Claro que depois este adro ainda coexistiu, e ainda na nossa Santo António, no lado dos enforcados, ainda coexistiu com a implementação dos cemitérios, mas depois o tempo encarrega-se de dirimir tudo isto, e a verdade é que depois não fazia sentido e acabou por toda a gente. E também, portanto, a abolição da pena de morte em Portugal já não tem nada com isto. Então, agora que falamos dos mártires da Pátria ou da Liberdade, que estão, curiosamente, ou repousam no primeiro cemitério público portuense
de 1839, e eu acho que é interessante que a inauguração deste cemitério aconteceu também com uma outra trasladação das ossadas de Francisco de Almada e Mendonça, Exatamente. da cidade do Porto, para marcar solenemente este ato e também para convencer a população portuense da pertinência da criação destes cemitérios públicos, que foi uma questão muito conturbada na época. E a minha outra questão é, e agora? Vamos falar do mausoléu que guarda o coração de Dom Pedro na Irmandade da Lapa, espero. Sim, podemos falar um bocadinho, de facto, a Irmandade da Lapa é o coração desta rota, da rota Porto Liberal. De facto, é lá que encontramos na Capela Mor, do lado do Evangelho, do lado esquerdo, o mausoléu que tem à volta de 7 metros de altura. Tem 5 chaves que estão na posse, estão no gabinete da presidência da Câmara Municipal do Porto, porque de facto o coração foi entregue à cidade e ele, digamos que está custodiado por razões que eu já vou referir na Igreja da Lapa. A Igreja da Lapa foi o que na altura em que Dom Pedro Duque de Bragança frequentou como espaço de culto ainda não estava acabada. Nós vemos novamente, citando o Vila Nova, nós vemos que a igreja ainda estava em construção, mas ela não foi totalmente acabada, como outros edifícios na cidade. Nesta época vai ser, por vontade régia, o rei esteve muito ligado à cidade do Porto e de alguma forma quis deixar à cidade um órgão que é um órgão que está ligado às emoções. Ele não é caso único no contexto europeu, mas de facto entre nós foi a figura que mais realçou por este gesto. Ele morre a 24 de setembro de 1834, um ano em que ele tinha regressado, portanto, depois do cerco do Porto, ele regressa à cidade do Porto para se despedir dos amigos portuenses, acompanhado da Rainha Dona Maria II e de outros membros da família real. Ele vem ao Porto para agradecer aos portuenses, vem ao Porto para revisitar os locais onde se tinham travado as grandes batalhas e que tinham sido cenário do período do cerco do Porto. Aliás, há referências que, num ou noutro caso, fosse mesmo a simular determinadas batalhas, que era para avivar mesmo a memória, neste caso junto da sua filha, Dona Maria II, e este gesto em deixar o coração foi imediatamente posto, todo o processo desencadeado pela sua filha. A Igreja da Lapa, pelo facto de ser um local de culto onde o rei, portanto, que o rei frequentava. O rei não foi o primeiro local de culto, ele antes passou pela Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Como sabemos, ele no início esteve hospedado no Palácio dos Carretas, Palácios de Moraes e Castro, mas a verdade é que hoje se calhar é um bocadinho difícil nós percebermos, e o Sérgio Lúcio explicar-nos isso muito bem, porque para percebermos o cenário, hoje o edifício, não nos parece isso, mas na altura estava muito exposto à artilharia, por cima uma fachada grande, e por razões de segurança, Dom Pedro acabou por se deslocar para a Rua de Sudefeita, onde está o seu quartel-general, na casa da Dona Laura Leitão, numa casa que ainda hoje existe e que de resto faz parte deste conceito do liberalismo. E por isso a Igreja da Lapa ficava num contexto, numa área em que havia mais condições de segurança. Só para terem uma ideia, o próprio rei Dom Pedro IV, quando tomou em 1833, a 2 de julho, foi eleito como provedor da Misericórdia do Porto, ele não foi, nem foi eleito, nem tomou posse na sede da instituição na Rua das Flores, porque era muito perigoso e por razões de segurança ele tomou no Santo António. Portanto, há aqui um afastamento progressivo, precisamente porque a cidade estava cercada e era alvo de constantes bombardeamentos. E, portanto, é na Igreja da Lapa. A Câmara do Porto, o monumento foi construído a expensas da Câmara do Porto e que acabou por definir no início que o monumento teria que ser feito no centro da Capela Mor. A verdade é que a Irmandade não gostou muito, porque ao colocar-se o monumento funerário no centro da Capela Mor, o que é que iria acontecer? Ia prejudicar claramente os atos de culto. O serviço religioso, claro. O serviço religioso e mais, até elencou um outro aspecto, que foi os próprios monarcas, quando visitassem a cidade do Porto e que tinham era-lhes colocado uma cadeira, um trono, na Capela Mor, depois havia espaço.
E foi Para a mais nada. reunião da Irmandade. Foi terminantemente, mas a Câmara não... Então, quer dizer, depois de um processo um pouco melindroso, chegou-se à conclusão que ficou na Capela Mor, mas do lado do Evangelho, naquele mausoléu, naquele monumento evocativo que o Costa Lima projetou. E, portanto, que reúne, em que há referências claramente ao Portugal e ao Brasil. Aliás, se não estivéssemos na Irmandade da Lapa, a ligação do Brasil com Portugal é na Irmandade da Lapa que ganha mais expressão, a começar pela fundação. O padre Ângelo Sequeira, que é brasileiro, o próprio Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, que, enquanto frequentava a Igreja da Lapa, vai fazer chegar, através de doação àquela igreja, um conjunto de alfaias litúrgicas e de mobiliário proveniente de igrejas e mosteiros abandonados na cidade. O próprio cadeiral que se encontra na Capela Mor terá vindo da antiga Igreja dos Conventos dos Lóis, portanto há ali o reaproveitamento de peças de alfaias provenientes de outras igrejas, portanto, a ligação era de facto muito forte, e já agora só uma ligação ao Brasil é a Luzia Joaquina Bruto, que foi uma das grandes benfeitoras daquela Irmandade. Mas voltando ao Rei Dom Pedro IV, e voltando a este sentido de homenagem, de perpetuação da criação deste monumento, temos o Costa Lima projetado, temos um monumento que tem este simbolismo com a ligação ao Brasil, e temos toda uma inscrição em latim que alude a este caráter de personagem heroica, à sua bravura e ao papel que desempenhou na libertação dos povos da tirania do regime e do jugo absolutista protagonizado pelo seu irmão Dom Miguel. É um monumento que vale a pena. O coração está lá, já agora, porque é uma coisa que as pessoas gostam de saber, o coração está lá num escrínio de prata, por sua vez num receptáculo de vidro, embora inicialmente não estivesse, foi depois por questões de conservação através dos lentes da Universidade do Porto, consideraram... Farmácia e Medicina. Farmácia e Medicina, que deveria ficar nessas condições para que se pudesse conservar, e ele, por vezes, em determinados momentos, com a autorização da Câmara do Porto, sai à luz, ou por questões de comemoração de alguma efeméride, ou muitas vezes por questões de análise da sua conservação. De resto, há vídeos, pelo menos há um vídeo no YouTube onde se pode ver, e é desta forma que temos contacto com este órgão, que mais que ser um órgão de corpo humano, é o seu simbolismo e o peso que ele carrega. Qual a relação de outros monumentos da cidade, como o Hospital de Santo António e o Museu Nacional Soares dos Reis, com o movimento liberal? Ora bem, as referências patrimoniais ligadas ao liberalismo de memória, de facto, são também muitos edifícios. Alguns deles que não foram construídos na época liberal. O início da sua construção não foi propriamente na época liberal, começou ainda antes. E é o caso do Hospital de Santo António. O Hospital de Santo António só rapidamente começou a ser construído, ou a preparação de terreno em 1769, a solene colocação da primeira pedra ocorreu com uma cerimónia muito festiva a 15 de julho de 1770, precisamente na época que nos estamos a reportar estavam as obras paradas, mas não obstante era o principal edifício onde eram prestados cuidados de saúde, quer à população civil, quer à população militar. E também o facto de ter sido aí que o rei Dom Pedro IV tomou posse a 6 de julho, portanto ele foi eleito a 2 de julho de 1833. Esta data é importante porque, para a misericórdia, o dia 2 de julho era uma data comemorativa, era o dia que os provedores eram eleitos, era o dia da visitação, o seu episódio, portanto a visitação, de alguma forma, nos traduz as obras de misericórdia, e era o dia que se homenageava os benfeitores. Portanto, mas a tomada de posse é a 6 de julho, e foi aí que o rei presidiu a uma mesa que foi a única que presidiu, até porque no dia 26 de julho rumou à capital, e o Dom Pedro, que nem sequer era irmão da misericórdia. Reparem porque um dos problemas que havia e que sensibilizou Dom Pedro é que não havia irmãos, e sobretudo irmãos com posses. A misericórdia estava com um problema financeiro grave para acudir a todas as enfermidades, todos os problemas sociais que existiam, e portanto teve que se arranjar aqui uma estratégia de cativar figuras da cidade com algumas posses económicas. Aliás, foi feita uma lista neste sentido, que mesmo não sendo irmãos, pudessem de alguma forma integrar
a Irmandade, e nomeadamente os órgãos sociais. Aliás, foi isso, essa alteração que validou depois a eleição de Dom Pedro IV como provedor. Ele, de resto, vai pôr ao serviço do hospital o seu próprio médico particular, e foi feita, aliás, foram criadas várias comissões para dar resposta aos vários problemas, comissões que deram resposta à fome que graçava na cidade, mas pior que a fome é que há outra coisa, é a falta de lenha, porque há relatos a dizer há muito pouca comida, mas pior é que não há lenha nenhuma, e por isso é que se chegou ao ponto de se autorizar o corte assim, de árvores sem um mínimo de critério na cordoaria, na Quinta do Prado, etc. Aliás, o historiador Artur Magalhães Bastos até nos fala de um episódio caricato, que era um navio, que era desmantelar um navio para haver, mas quando se soube que era inglês, nem estava a liquidar, devido a referência histórica, mas era preciso lenha para alimentar as cozinhas do hospital, para alimentar todo o... Só para vos dar uma ideia, fiz aqui uma recolha, que acho que é interessante, os números às vezes ajudam-nos a interpretar. Através do estudo do professor Aníbal Barreira, que dedicou o seu doutoramento à assistência hospitalar também neste período, em 1830, nós no Hospital de Santo António, por ano, tínhamos 2.283 pessoas. Em 1833, eu não vou dizer os números todos, tivemos de entrada 5.207 pessoas. Portanto, isto é demonstrativo do papel que aquele hospital tinha neste contexto. É evidente que, embora fosse o principal, havia outros hospitais na cidade que estavam também a cumprir estes propósitos, e havia outros edifícios que, não sendo hospitais, e foram transformados para esse efeito, nomeadamente bancos de sangue, etc. Quer edifícios, equipamentos educativos, quer edifícios civis, como palacetes que foram convertidos, ou conventos que, entretanto, haviam sido abandonados. Reparem, se 33 nós temos 5.207 entrados no hospital, em 1834 temos 1.815. Cai completamente. Portanto, não é só tratamento de pessoas vitimadas pela guerra, querem civis e militares, mas também é tratamento por causa das epidemias. A pálora morbus, a sífilis. E foi neste contexto que Dom Pedro IV terá contraído a tuberculose, e ele, quando veio ao Porto, já não estava muito bem. Terá sido neste contexto porque era um homem imparável. Ele visitava todos os dias as linhas de frente, ele estava em cima do acontecimento, e, portanto, ele também privava muito com a população, quer na guerra, quer depois na visita que fez em 34. Ele vai visitar os doentes do Hospital Santo António, está junto a eles, pergunta ao pessoal clínico como é que estavam a processar todos os tratamentos. E, portanto, o hospital tem este papel de cenário de guerra, ainda por cima ali exposto à artilharia, mas, de facto, vai ter um papel importante no tratamento e também nas decisões conducentes a atenuar o sofrimento provocado pelas consequências da guerra. Museu Nacional de Sós Reis, um outro edifício, que é o Palácio de Moraes e Castro, que antes da presença de Dom Pedro IV já tinha tido ali uns visitantes famosos, refiro-me à segunda invasão francesa, vai instalar-se ali, depois, com o decorrer da guerra, vai retirar questões de segurança. É um edifício, de facto, foi importante e que depois, com Dom Pedro V, mais à frente, vai ser adquirido, vai tornar-se pátio social na cidade do Porto. Com Dom Pedro V, nos anos 60, 1800, vai ser vendido por família Moraes e Castro, que o converte, o rei Dom Pedro V, numa das visitas que faz à cidade do Porto, converte-o no Paço Real, que vai depois, em testamento, no último monarca, o Dom Manuel II, em testamento vai doar à Misericórdia do Porto. Ele vai doar, entretanto, o Estado português entendeu que aquele edifício não deveria ser transformado num hospital como estava previsto, e podemos dizer, eu não devia dizer isto, mas a verdade é que se tivesse sido um hospital, provavelmente teria perdido não só toda a leitura e a organização interior, como aconteceu com os edifícios, e teria perdido todas as componentes daquele conjunto que integram um palácio, integrava uma fábrica, integrava uma quinta, jardim, e hoje, quinta. Os jardins, etc. Mas foi, de facto, o Paço Real na cidade do Porto, e também tem esta ligação à Misericórdia. Posso fazer uma pergunta? Nós sabemos que na toponímia o liberalismo está muito presente. Aliás, podemos dizer praticamente todo o século XIX na toponímia portuense.
Mas na estatuária pública, para além daquilo que já referiu, nomeadamente a arquitetura mortuária e a estátua de Dom Pedro IV, não encontramos muito mais, pois não? Assim que, em relance, que me permita, assim, nunca de facto concordo. Não, há muitas referências na toponímia, é verdade. E não é preciso pensarmos muito. Então, por exemplo, na zona oriental da cidade do Porto, toda aquela urbanização entre o Campo São Lázaro O fim e Campanhã, sim. toda essa zona foi muito fortemente, porque também aquilo representou muito o espírito de expansão urbana da cidade e o espírito liberal das atividades comerciais e a afirmação da classe burguesa foi determinante no financiamento de muitos destes episódios. Porque não havia dinheiro, e até mesmo para a construção destas memórias, entre as quais monumentos, porque eram muitas vezes feitos por subscrição pública, e eu estou-me a referir, por exemplo, ao monumento que não está na cidade do Porto, mas que é o obelisco da Praia da Memória, do desembarque, que eram monumentos dispendiosos e que contavam com, eram financiados por subscrições públicas e que também alguns burgueses, entre outros aspectos, mas também através desta forma, procuravam notabilizar-se, como o Conde Ferreira, dando grandes somas monetárias para financiar estes monumentos evocativos. Mas, de facto, há muitas referências na toponímia, mas pensar, acho que temos que fazer um esforço. Mas agora lembrei-me, por acaso, de um monumento da Praia da Memória, que é talvez o grande monumento que temos. Mas é uma boa resposta, é que dar o nome a uma rua é muito mais barato do que mandar construir uma estátua. E há vários outros monumentos funerários também associados a figuras do liberalismo. Eu, por exemplo, lembro-me no cemitério privado da Irmandade da Lapa, um dos mausoléus mais interessantes e mais imponentes é o do Passos Manuel, do Ferreira Borges, que foi exatamente a expensas da Associação Comercial do Porto, uma vez que ele era uma das grandes figuras do liberalismo, mas que morreu praticamente na miséria, e portanto é a Associação Comercial do Porto que lhe vai pagar um grande mausoléu, que lá está cheio de símbolos maçónicos, mas por ser uma figura central deste período do século XIX, não só no Porto, mas também em Portugal, e a ligação direta à Associação Comercial do Porto, uma vez que ele foi o criador do primeiro Código Comercial também na década de 30 do século XIX, e no fundo também é uma das figuras que está na base da constituição do Tribunal do Comércio do Porto e da própria criação daquilo que hoje é o Palácio da Bolsa. Exatamente, já agora também, antes de sairmos do cemitério da Lapa, da Irmandade da Lapa, falar também do Frei Manuel Santa Inês, Bispo do Porto, que também é uma figura nomeada por Dom Pedro IV, que é também uma figura importante em todo este contexto. Aliás, o Frei Manuel Santa Inês, que era natural dos Arredores do Porto, que mora no Falha do Concelho de Gondomar, é uma figura importante neste período, porque ele... embora não fosse muito do agrado dele que a Quinta do Prado fosse transformada no cemitério. em cemitério. E aliás ele foi à cerimónia inaugural e apanhou uma constipação porque se verificou uma intempérie. Estava a chover terrivelmente nesse dia. E depois morreu pouco tempo depois. Mas é uma figura que também está ligada e cujo monumento funerário tem esse papel, mas entre outros. Por exemplo, o caso do cemitério do Prado de Repouso, eu referi a outra, cuja data de nascimento é neste contexto deste período que estamos a falar, portanto, ele não viveu isso, mas o pai viveu, que é o Conde de Samodães. O Conde de Samodães, que merecia, porque era um homem muito avançado para a sua época, ele, portanto, integra-se na vertente progressista, mas moderada do liberalismo, portanto, ele é um católico progressista, portanto, ele definia muito a conciliação entre os ideais liberais e o catolicismo. Era um homem que teve um papel preponderante na Misericórdia do Porto, mas foi muito além disso. Ele falava fluentemente várias línguas. Aliás, ele impressionava os viajantes estrangeiros no contexto comercial que visitavam a cidade, porque ele acabava por acompanhar, era tradutor, era jornalista. E um grande bibliófilo também. Ele tinha uma biblioteca, portanto ele era genro do Conde de Azevedo, se estou em erro, o Conde de Alpendurada, e portanto a casa dele na Rua do Sol, infelizmente dessa casa pouco resta,
e se calhar até era uma boa ideia ali, naquele arranjo urbano, fazer uma memória ao Conde de São Modesto. De facto, foi uma figura muito, muito importante na sua época, pelo seu papel cariz social, cariz cultural. Aliás, eu fiz isso, inspetor de Belas Artes, mais de 40 anos. É um protetor de artistas, é um impulsionador da criação artística e teve esse papel muito ativo na Misericórdia do Porto. E que tem o seu jazido também no Prado Real. A ida aos cemitérios é sempre pretexto para muita coisa e no contexto liberal é pretexto para revisitar muitas figuras que lá se encontram, quer no cemitério de Prado, ou quer também nos outros cemitérios, e nomeadamente o cemitério da Irmandade da Lapa. Susana, eu penso que podemos encerrar o programa, que estamos completamente satisfeitos, ficamos a conhecer com outra profundidade os monumentos do Porto Liberal, e resta-me, da minha parte, agradecer ao José António Ferreira Silva a prestação neste programa. Muito obrigado. E eu faço a mesma coisa e acabo por dizer que o discurso desorganizado acabou por ser bastante bem organizado e muito interessante. Foi uma espécie de perspectiva deste período através daquilo que ainda podemos ver, que ainda fica. Mas que obriga um bocado os portugueses a irem também aos cemitérios, não é? Sim, e a visitarem a sua cidade. A sua cidade é uma lição para várias coisas e também para esta temática em particular. Muito obrigado e mais uma vez a congratular a iniciativa da Universidade do Porto em relembrar a história através, e neste contexto de pandemia, desta forma muito enriquecedora, e eu tenho a oportunidade também de ter acompanhado os outros intervenientes nas outras edições. Muito obrigado. Obrigado, José António. Obrigado. Portal da Memória.